Fala galera, seja muito bem-vindo aqui ao canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre subnetting, tá? Eu vou contextualizar um pouquinho aí o surgimento, né, da subnet, a questão do IP, tá? E vamos dar um pouquinho mais de clareza de como é que o computador calcula isso daí, né? Como é que ele sabe onde é que a rede começa, onde é que a rede termina, beleza? Quais são os motivos pelo qual a gente vai entrar aí, né, nessa questão de subnet, subdividir a rede, por quê, né? Então, hoje eu fiz um pouquinho o vídeo no formato de vídeo aula, tá? Então eu vou abrir aqui uma apresentação e vou tocar aqui passo a passo para a gente essa apresentação, beleza? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Guilherme Ramires, sou professor Microtik há mais de 15 anos, beleza? E se prepara aí, viu? Se você não trouxe o capacete aí, se prepara porque vai ser pancada na cabeça, beleza? Então, vamos lá para o conteúdo. Vamos nessa. Beleza. Então, vamos lá. Vamos falar sobre subnet aí com o professor Guilherme Ramires, tá? O que é subnetting, né? Por que a gente divide as redes, tá? Como que a gente calcula uma subrede, exemplos práticos. Vamos falar um pouquinho aí também de wildcard mask, né? A máscara coringa, tá? Muita gente chama aí também de máscara invertida, beleza? E no final aí, ó, de bônus para quem usa CGNAT, beleza? CGNAT bomba ou CGNAT top o seu, né? Vamos ver aí no final. Você vai me dizer qual que é o seu. Você vai colocar aí no comentário se você tem CGNAT top ou CGNAT bomba. Beleza? Vamos lá. O que é o processo? O que é subnet, né, pessoal? É o processo de dividir uma rede grande em redes menores, tá? Para que ela fique mais gerenciável, para que você tenha mais desempenho, segurança e organização, né? Então, basicamente, os objetivos principais de você subdividir, né, uma supernet ou uma rede maior é exatamente o fato de você buscar esses 3 pontos que eu listei aqui, né? Desempenho, segurança e organização, tá? Desempenho por quê? Quanto menor a rede, menor o volume de broadcast, né? O volume de broadcast ali ele vai variar de acordo com o tamanho da sua subnet. Portanto, quanto menor for a sua subnet, menos volume de broadcast você vai ter. E a gente sabe, né, que para a comunicação anti-LAN ocorrer, o broadcast é inevitável, mas na prática ele não traz nenhum tipo de dado extra para sua rede, né? Para nutrir a sua rede. Então a gente chama ele de tráfego desnecessário, né? Ele é necessário para a operação ali em si, né? Mas ele não vai te trazer nenhum ganho de desempenho na rede, ok? Parte de segurança. Você vai poder isolar departamentos, né? Identificar quem é o setor pessoal, financeiro, TI e assim por diante. E você com isso pode aplicar políticas de firewall diferenciadas, né? E aí segue da mesma forma com a questão da organização. Você pode criar listas, né? Onde você vai identificar os setores. Então vai ficar mais fácil ali de você fazer um log, né, fazer um debug, enfim, uma auditoria em cima dessa organização, beleza? Bom, vamos contextualizar um pouquinho aí a questão do IPv4, né? Nesse treinamento aqui, né, esse mini treinamento, a gente vai focar no IPv4, tá? Eu depois vou providenciar um também de IPv6 na mesma pegada, beleza? Mas nesse daqui vamos focar no IPv4. Então, para quem não sabe, pessoal, o IPv4 ele surgiu lá pela volta dos anos 1978, 1980, né? Que começou a ser desenvolvido ali exatamente para suprir o crescimento da antiga ARPANET, tá? Foi o berço ali de alguns protocolos, inclusive, né? Ali a gente já estava ali marinando, né, o TCP/IP, tá? Para surgir poucos anos depois. Então as redes começaram a tomar um pouquinho mais de volume ali, né? E o IPv4 ele foi uma realidade, né? Começou a ser desenhado ali e se tornou oficial em 81, né? Então em 1981 a RFC 791 oficializou o IPv4. Beleza? Dica interessante aí, ó. Nessa época não tinha subnet, né? Não tinha subnet, é exatamente o tema aqui do nosso mini treinamento, né? É exatamente isso. Então, para vocês entenderem, o sistema nessa época ele era o que a gente chamava de classful, tá? O sistema classful nada mais era do que classes pré-determinadas, aonde você estando dentro daquela range, você teria ali uma máscara, né, fixa, tá? Então, foram criados 3 classes, tá? Na verdade, são mais, né? Mas vamos focar nas que são roteáveis, tá? Porque as outras, a classe D e E não são roteáveis, né? São para uso próprio da IANA ou para multicast, né? Vamos falar das roteáveis, tá? Então a gente tem ali a classe A, que é /8, então nessa época aí era /8 qualquer endereço entre 1 e 127, tá? A gente sabe que depois, né, a faixa 127 ali especificamente, né, ficou para loopback, né? Mas enfim, estava dentro ali ainda do classe A, beleza? Classe B era um /16, então compreendia qualquer endereço IP do 128 a 191. E por fim, o classe C tinha uma máscara fixa ali de /24 e compreendia qualquer endereço IP desde 192 a 223. Beleza?
E não confundam com a RFC 1918, pessoal, que determinou, né, as classes de endereço privados, apesar delas estarem contidas dentro dessas classes aí, né, a gente está falando por enquanto de IP, tá? Nessa época ainda nem existia a RFC 1918, tá? A RFC 1918 foi criada muito tempo depois, né? Então, era assim que funcionava nessa época, beleza? E aí, o que que acontecia? Incrível. Nessa época aí, né, quem já organizava a bagaça era a IANA, né? A IANA é que rege todos os recursos internet até hoje, né? Criou os diretórios regionais, locais, enfim, né? De cada região ali, mas rege todos os recursos internet, né? Desde essa época aí. Então, o que que acontecia? Olha só que doido. Se você era uma pequena universidade, uma pequena empresa, você podia solicitar ali um barra 24, né? Um classe C, tá? Você tinha ali um classe C que tinha uns 256 IPs que a gente conhece, né? Aí até hoje. Se você era uma média empresa, uma universidade já de médio porte ali também, né? Que as universidades também pegavam muito recurso IP nessa época, né? Já era um classe B, que aí já dá o quê? 65 mil IPs, né? Olha que doideira isso. E aí, por fim, se você era uma grande corporação, né? Uma IBM da vida aí já, né? Nessa época aí, uma Apple, uma Microsoft, né? Ou as grandes universidades aí, né? A Universidade da Califórnia, por exemplo, né? Você poderia solicitar um classe A. E aí, ó, 16,7 milhões de IPs, né? É IP pra caramba. Mas era assim que funcionava na época, beleza? Então, foi assim por alguns anos, né? Não durou muito tempo não, tá? Por quê? Porque logo 5 anos depois, né, por volta de 85, 86 ali, o pessoal já começou a ficar preocupado, né? Começou a ficar preocupado porque os IPs poderiam acabar se começasse, né, a ter muita demanda de IP, tá? Então a RFC 950 foi criada para já determinar o sistema de subnet. Então já foi ali um preparo, né, para a escassez de IP, né, para evitar a escassez de IP ali por volta de 85, 86, né, mais ou menos, tá? E aí o sistema de subnet foi criado. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso um pouquinho mais na frente, tá? Mas vamos colocar aqui tudo em contexto para você entender, no final das contas, né, como isso foi importante para que o IPv4 ele durasse, né, como durou, né? Ele durou até 2019, né? A gente tinha estoque, né, regionais até 2019. Então, todos os esforços que foram feitos ali surtiram bons efeitos, tá? Então, ó, no início dos anos 90, o pessoal já fez conta lá e disse, olha, mesmo com o sistema de subnet, tudo que a gente está fazendo aqui, se a gente não fizer nada mais além disso, lá para o ano 2000 já era, já vai acabar o IPv4 e ponto final. Então, o pessoal já começou ali em 92 o projeto do IPv6, né? Pouca gente sabe disso, mas o IPv6 ele realmente surgiu há muito tempo, tá? Há muito tempo. Então, em 1992 começou ali os drafts, né? Os rascunhos ali do IPv6, ok? Então, além disso, foi criado ali em 96 a RFC 1918, aí sim, né, determinando ali as classes de IP privadas. Então, foi separado ali um classe A, um classe B e um classe C, tá? E ali foram ranges dentro dessas classes, ok? Que foram separadas. Então, a classe A ficou definido que qualquer IP com 8, né, com 10, né, porque ele é um barra 8, era um IP privado da classe A. 172.16.0/12 é um IP da classe B, privada. Então vai do 16 até o 31, né? 255. E o classe C separado foi o 92168, tá? Barra 16. Então vai, enfim, né? Do 00 até o 255, 255. Ok? Então isso aí já deu uma boa ajuda, porque no momento que alguma empresa agora precisasse criar uma rede privada, ali, né? Até porque a internet em si ainda não era algo que tinha porte nessa época, né? Então as redes privadas, sim, né? Já eram demandas mais imediatas. E aí era necessário recurso IP. Portanto, as redes privadas elas surgiram ali para cumprir, né, esse papel da conectividade nas redes privadas sem a necessidade de um recurso público, ok? Bom, e aí agora vamos lá, vamos calcular a subnet, né? Vamos focar aqui no IPv4, como eu falei, né? O IPv6 tem uma manobra um pouco mais complexa, mas vamos pelo IPv4 aqui, porque inclusive no final das contas a lógica é a mesma, tá? Vocês vão ver quando eu lançar aqui o vídeo de IPv6, a lógica é a mesma, tá? Bom, vamos lá. O IPv4 ele surgiu com 32 bits, pessoal. Por quê? Era um bom universo de IPs, né? A gente tem aí 4 bilhões de IPs no total, né? E ele era compatível com a arquitetura de computadores que tinham na época, né? Então isso também é muito importante. O computador ali precisava entender aquilo ali de forma fácil, de forma rápida, né? Então, 32 bits era compatível ali com toda a estrutura de arquitetura, né? De computadores que a gente tinha naquela época. Beleza? Até pouco tempo atrás, bastante, né? Inclusive até hoje, né? Ainda a gente ainda tem bastante coisa, né? De 32 bits, tá? Composição do IPv4. 4 octetos, ou seja, são 4 espaços ali que a gente tem, né? Com 8 bits. É por isso que a gente chama de octeto, tá? Então a gente vai ter ali 2 elevado à oitava potência ali, né? Ou variações de 2 a 0 até a 2 a sétima, valores binários somados, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais na frente,
ok? Então, na prática, são 8 bits por octeto. Portanto, nós temos ali um universo IP total de 0000, né, até 255, 255, 255, 255, tá? Bom, esse bit ativado ou desativado ali no octeto, ele vai fazer exatamente essa soma que vai te dar um valor numérico IP, né, base decimal, tá? Base decimal. Então, é assim que o computador calcula que endereço você está colocando ali, né? Porque no final das contas tudo isso tem que ser convertido em binário para poder ser transmitido, né, na camada física, ok? Então, vamos aqui pro quadro, pro meu tablet aqui na verdade, né, que eu vou mostrar aqui para vocês na prática um pouquinho disso, tá? Deixa eu só trocar aqui a cena. Aí. Então vamos lá. Olha só. Como é que o computador ele calcula um IP qualquer, tá? Um IP qualquer. Então vamos pegar aqui como exemplo, por exemplo, né, deixa eu pegar aqui a caneta. O 145, tá? O número 145, tá? Vamos separar um octeto ali e pegar o número 145, ok? Então olha só. Da esquerda para a direita, nós temos valores binários ali que serão somados, né, quando o bit está ativado ou não quando ele estiver desativado, porque ele vai ser zero, né, vai multiplicar por zero, zero, ok? Então, nós temos ali desde 2 elevado a zero, tá? Que é o primeiro o primeiro da direita, né? Deixa eu fazer o contrário aqui. Nós temos aqui, ó, 2 elevado a zero, e aí vai voltando, tá? 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a quarta, 2 elevado a quinta, 2 elevado a sexta e 2 elevado a sétima, tá? Ó. Por incrível que pareça, né? A gente tem aqui 7, né? 7 porque começa no 0 até o 7, ok? Então, cada um desses resultados aqui, pessoal, representam um valor, tá? Representa aqui um valor, né? Então, 2 elevado, vamos botar aqui de trás para frente para ficar mais fácil fazer a conta, ó. 2 elevado a 0 é 1, tá? 2 elevado a 1 é 2, e aí é só dobrando, né? 4, 8, 16, 32, 64 e 128, né? Essa letrinha da segunda série, né? Porra, mas escrever no tablet é ruim, viu? Mesmo com essa canetinha aqui, né? Pra quem não tem prática, eu não tenho prática, né? Não é bom, não. Mas, enfim. Então, esses bits aqui, pessoal, basicamente é assim que o computador ele calcula, tá? Se o bit estiver ativado ou desativado, aquele valor é somado. Então, é por isso que eu falei aqui. Vamos pegar como exemplo aqui, né? 145, tá? Como é que o computador calcula ali o número 145 em um determinado octeto, ok? Como é que ele vai fazer? Ele vai ativando os bits e aí vai calculando. Se esse valor passou ali, o bit é desativado. Se não passou, o bit é ativado, simples assim. Então ele vai tentar aqui, ó. Vamos ativar esse bit aqui, ó. 1, tá? O do 128, ele tá ativado. Passou de 145? Não, então esse bit ele fica ativado. Somei 64. 128 com 64 dá 192. Então passou. Portanto, o computador aqui ele vai desativar esse bit, ok? 32. 128 mais 32 dá 160. Passou também do 145. Então esse bit também é desativado, ok? 128 mais 16, 144. Então olha só, 144 aqui, ó, esse bit está ativado. E aí a gente sabe que por consequência agora, né, para chegar no 145, ó, o 8 vai ser desativado aqui, né? O 4, o 2 e o 1 vai ser ativado, né? Vai ser ativado, ok? Então, se você pausar o vídeo agora aí e for pesquisar aí como que é 145 em binário, é exatamente isso aqui, pessoal, tá? 145 em binário é exatamente isso daqui, 10010001, ok? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E é assim que o computador calcula como é que o endereço é gerado na base decimal, beleza? Então, sabendo disso daqui, a gente pode seguir aqui adiante com a nossa explicação. Daqui a pouco a gente volta aqui que eu vou explicar uma coisa mais importante ainda. Vamos lá. Vou voltar aqui para os slides. Beleza. Então você já sabe como é que o endereço ele é criado, né, na base decimal ali, tá? A gente
como eu falei, né? Tem a conversão binária, que... eu tô olhando para a câmera errada, né? A gente tem a conversão binária, tá? E aí, depois disso, o valor ele é transmitido, beleza? Então, ó, aqui eu deixei também um outro exemplo para vocês. Eu vou disponibilizar também esse PDF, tá? Vou deixar no link na descrição aí para quem quiser baixar o PDF. Mas a lógica para composição de qualquer endereço é a mesma, tá? Você vai ativando e desativando os bits ali, vai somando até chegar ali no valor certo do IP. E pode ter certeza, tá? Com essa composição aí você consegue gerar qualquer valor, né? Você pode imaginar que não vai dar para gerar o número 250, por exemplo, mas dá, né? É só você pegar aqui, ó, 128, vamos fazer de cabeça aqui mesmo, ó, 128, para chegar no 250, né? 128 mais 64 dá 192, né? 192 com 32, 224. 224 com 16, 240. 240 com 8, 248. Aí, ó, tudo até aqui estava ativado, né? Até o momento aqui estava tudo ativado. 248, ó. Aí desativa o 4, porque passaria para 252, né? Ativaria esse daqui, ficaria 250 e desativaria o último, né? Então 250 em binário é 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, né? Então se você for pesquisar aí, você vai ver que 250 em binário é dessa forma. Então, é assim que o computador ele gera qualquer endereço, tá? Desde o, enfim, do zero, né? Sendo tudo zerado, vai somar tudo zero, vai dar zero, até o 255, tudo ativado ali, né? Vai somar 255, beleza? Bom, e aí vamos lá. Como é que agora o computador ele vai entender, pessoal? Como é que ele vai descobrir? Porra, tô olhando para outra câmera ali toda hora, né? Como é que o computador ele vai descobrir ali qual que é o endereço de rede, qual que é o endereço de broadcast? Então vamos lá, vamos para teoria, tá? A delimitação da subrede, ela vai do valor mínimo ao máximo daquela subrede, que é exatamente os endereços de rede e broadcast. Então rede e broadcast delimita essa subnet, tá? O alcance máximo dessa subnet, ok? Então esses endereços são denominados rede e broadcast, tá bom? Bom, e aí a máscara de subrede, ela pode ser no formato de Klessler, que é o SID, tem um valor em bits, né? Que te dá ali um valor em bits, ou no valor decimal, que é a notação de ponto que a gente conhece ali, né? 255, 255, alguma coisa, tá bom? Então, quando você tem uma máscara em bits, por exemplo, ali no barra 24, você já sabe que o seu limite de variação ali, daquela subnet, são de 8 bits, porque você tem 32 bits do IPv4, menos os 24 bits da máscara, te restando 8 bits para variar, ok? Então, como a gente sabe que cada octeto são 8 bits, portanto, o primeiro, o segundo e o terceiro octeto estarão travados, porque vão ter ali 8 bits travados em cada octeto, né? Somando ali os 24 bits da máscara barra 24, permitindo somente uma variação no último octeto, né? É por isso que um barra 24 só permite você variar o IP ali que te dá, né? O último octeto, né? Você pode variar do 0 ao 255, ok? Beleza. Então vamos lá. Como é que esse cálculo é feito pela máquina? Isso vai ficar muito fácil de entender, pessoal, porque é o seguinte, a gente já viu como é que a conversão binária ela ocorre, né? Então, quando você determina um IP qualquer lá no teu microchip, no teu hardware, no teu Cisco, né? Um IP qualquer lá no teu sistema, ele já vai identificar os limites dessa subnet. Por quê? Porque o endereço que tu passou ali, ele vai estar dentro de uma máscara. Aquela máscara ali de subrede, ela vai ser o valor mínimo para o endereço de rede e o valor máximo para broadcast. Então, mais ou menos você já tem a dica aí, né? Se eu ativar depois do que está fixo na máscara, né? Todos os bits, eu vou ter ali o maior valor, que seria o endereço de broadcast. E se eu zerar esses bits restantes ali na variação da máscara, eu vou obter o endereço de rede. E é assim que o computador faz, tá? Então, ó, eu deixei uma calculadorazinha legal aí no meu site, né? Que eu usei para vários treinamentos, enfim. Eu criei aqui um IPCalc, tá? E aí, vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui no IPCalc que eu criei. Vocês podem acessar isso daqui a qualquer momento, tá? O objetivo aqui não é, enfim, criar nada de configuração para ninguém. É didático. É só para você entender como é que funciona ali o sistema de subnetting, tá? Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom aí, né, para vocês. Aí. Então vamos lá. Vamos pegar aqui um IP qualquer, tá? 10, 20, 30 ponto, sei lá, 37 com a máscara 27. Beleza? Vamos lá. Então olha só. Esse IP aqui, pessoal, ele vai me dar essa máscara aqui, ó, final,
224. Por quê? Novamente, pessoal, a gente vai pegar aqui, ó, 27, né? Quantos bits a gente tem de variação? Pega os 32 bits, subtrai 27, dá 5 bits de variação, né? 5 bits. Então eu vou ter aqui, ó, 8 travado, né? 16, 24, né? Cada um ali são 8 bits, né? 24 e para 27 falta 3, né? Então os 3 primeiros bits ali vão estar travados, né? Lá naquela sequência dos binários ali, né? Vão estar travados. Então o 128 vai estar travado, mais 64 dá 192, né? Mais 32, 224. Então é assim que a máscara ela é calculada, tá? Os 3 primeiros bits ali eles estão travados, ou seja, 224. Se você somar os 3 primeiros bits, o 128, 64 com 32, vai dar os 224, beleza? Então é assim que a máscara ela é calculada, tá? E aí vamos lá. Como é que o computador descobriu que o meu endereço de rede é o 32 e o meu endereço de broadcast é o 63? Simples, pessoal. Sabendo aqui qual é a máscara, né, no formato decimal, o computador ele vai converter isso para binário. E aí o que acontece? Eu sei quais são os bits que estão travados. E ali, os variáveis, eu vou zerar todos e aplicar em cima do IP para descobrir o menor endereço dessa rede. Então eu vou pegar o menor endereço, que é o rede, e aí depois eu vou aplicar todos os bits igual a 1 para pegar o broadcast, tá? Muito fácil. Por incrível que pareça, né? Lógico, né? Você tem que saber conversão binária ou então fazer, né, usar uma calculadora para conversão binária. Então vamos lá, ó. Aqui está o endereço IP no formato binário, ok? Para efeitos de facilidade aqui, né, para você entender, vamos pegar os 3 primeiros octetos e já deixar travado, né, porque a gente sabe que é um barra 27, então a gente não vai ter variação aqui. A gente vai ter uma variação no último octeto. Porém, aonde que a gente vai ter essa variação, pessoal? Vamos lá, ó. Aqui a gente já conversou, né, que os 3 primeiros bits da máscara estaria travado, não é isso? Já está bloqueado ali, então eles estão ativados para 1. A única coisa que eu posso chavear para 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, né, são os restantes ali, os 5 bits, né, que a gente sabe ali que tem para variar, para encontrar endereços, beleza? Para encontrar endereços. Então, temos aqui IP e máscara no formato binário, beleza. Coloquei uma explicaçãozinha aqui embaixo, pessoal, olha que legal. Como é que você descobre agora o endereço de rede? É como eu falei, né, você vai zerar os bits ali do IP, para pegar o menor endereço, que é o rede, e depois vai colocar todos ativados para 1, para descobrir qual que é o broadcast. E por incrível que pareça, fica fácil. Olha só. Aqui a gente tem o endereço IP, né? O final do endereço IP no formato binário ali, beleza? Aí vamos lá, ó. Aqui a gente tem a máscara. Então, por enquanto, pessoal, até aqui, ó, esses 3 primeiros bits, eles não são variáveis, tá? Então, ó, o que aqui na máscara tá tudo 1, aqui vai ficar repetido, ok? No resultado binário tá repetido, ok? Então, olha só, aqui o primeiro é 0, aqui vai ser 0, tá? Aqui é 0, aqui é 0, aqui é 1 e aqui é 1, ok? O que vai acontecer agora para calcular o endereço de rede? Eu zero todos os restantes, os bits restantes. Eu zero os bits restantes, pessoal. Olha só. Então, o restante aqui do IP vai estar zerado. Eu garanto que esse aqui é o menor endereço dessa rede. Percebe como é lógico isso? É bem lógico, pessoal. Então, olha, tá aqui, ó, o endereço de rede, tá? O final do endereço de rede, né? Então, a gente pega aqui, ó, esse valor aqui é 0, esse valor aqui é 0. Então, o 128 está zerado, o 64 está zerado, pessoal. E quem é que está ativado? Ficou fácil, né? O 32. Olha aí, ó, como é fácil, tá? Então, o 32 é o meu endereço de rede. Olha lá. É o meu endereço de rede. Ah, professor, e como é que a gente faz o broadcast? Aquilo que eu falei. Você vai fazer agora o processo inverso. Você vai ativar todos os bits agora para 1 e vai ver qual é o resultado final. E é matemática pura, simples, né? Aqui, o que a gente vai fazer? Novamente, né? Temos aqui o nosso fixo, né? Os 3 primeiros fixos aqui, ó. Beleza? Tá fixo. O que a gente faz com o resto? Ativa, né? É o maior endereço dessa rede, pessoal. É assim que o computador vai delimitar uma subnet, tá? Não acredita? Vamos somar aqui, ó, de trás para frente, ó. O primeiro bit vale 1, né? 2 elevado a 0. 1 mais 2, 3 mais 4, 7 mais 8. Eu estou somando em binário, tá, pessoal? Mais 8, 15. 15 mais 16, 31. 31 mais 32, que é o próximo, 63. E para surpresa de 0 pessoas, o endereço de broadcast dessa subnet é final 63. Beleza? Então é assim que o computador ele descobre, pessoal, qual é, né, a limitação
dessa subrede, beleza? Nada demais, né? Mas a matemática ela é perfeita, né? E aí, entrando em detalhes adicionais, né? Como a gente tem os endereços de rede broadcast como sendo endereços não utilizáveis, né? A gente fala que uma rede dessa, por exemplo, ela tem um total de 30 hosts utilizáveis, né? Ou disponíveis, ok? Porque rede broadcast não podem ser utilizados. Show? Maravilha. Então vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Bom, como eu falei, né? O endereço está disponível para quem quiser usar. Beleza? Vamos seguir aqui agora, pessoal, para o Wildcard Mask, que é um tema também que pouca gente conhece, né? Mas é bem interessante, tá? Porque ela te permite fazer finalizações bem diferentes do que a máscara comum pode fazer, tá? Bom, a máscara Coringa, ela também é conhecida como máscara invertida, tá? Por quê? Porque a gente faz a conta de trás para frente, né? Quando a gente está se referindo a máscaras convencionais. Porque na máscara Coringa, pessoal, na Wildcard Mask, a gente não tem barra alguma coisa, tá? Por quê? Porque o objetivo da máscara Coringa é você calcular octeto por octeto de forma individual. Dessa forma, você consegue criar, por exemplo, as ACLs ali que vão englobar um universo muito maior de endereços com uma única entrada. Ao invés de você fazer várias entradas barra 23, barra 24, barra 25 para pegar endereços diferentes, você às vezes com uma única ACL você consegue pegar um universo muito grande de endereços ali, se você souber como ela funciona, tá? Então, por isso que os grandes fabricantes optam, né, por, em alguns recursos, utilizar a máscara invertida, porque você vai economizar, literalmente, recursos de análise ali do equipamento, tá? Então, ela é um pouquinho diferente, você não vai se familiarizar de imediato, mas fazendo um pouquinho de exercício, você consegue, relativamente, ali, entender como é que funciona, tá? Bora aqui pro quadro, que eu vou explicar para vocês aqui no tablet, novamente, como é que funciona. Vamos lá. Aqui. Olha só. Vou limpar para cá. Primeiro, vamos entender por que que a gente fala que isso aqui é uma máscara invertida, né? Quando a gente compara máscaras convencionais, beleza? Porque como eu falei, a máscara invertida, entre aspas, né? Ou a máscara Coringa, ela serve para calcular octeto por octeto, tá? Mas a gente pode fazer uma comparação, tá? Com a máscara comum, ok? Então, olha só. Como é que você calcula uma máscara invertida de 1/30? Como é que seria ela no formato ponto, né? Formato ponto, decimal. Vamos lá. Você vai pegar aqui, ó, 255, 255, 255, 255, menos a máscara do barra 30. Então, a barra 30 você sabe, né? Que é final 252, por quê? Barra 30 são 2 bits de variação, né? Então, 2 elevado a 2, 4, 256 menos 4, 252, né? Então, é uma máscara bem conhecida, né? 255, 255, 255, 252. Beleza? 252. Então, a máscara invertida equivalente ao barra 30, tá, pessoal? Equivalente ao barra 30, porque a gente não pode dizer que é um barra 30. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco por que a gente não pode dizer que é um barra 30, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui zerou, zerou, zerou e aqui 3. Beleza? Então, essa máscara aqui, o Wildcard Mask, ela equivale a um barra 30, tá, pessoal? Mas ela não é um barra 30, ok? A gente, na prática, tá dizendo pro equipamento ali que ele tem, né, só 2 bits para variar na última casa, no último octeto, beleza? Basicamente é isso que a gente está dizendo ali pro computador, tá? Agora, olha só, por que a gente não pode dizer que isso aqui é um barra 30, né? Vamos lá. Olha só. Eu vou dar um exemplo aqui para você, o caso de você querer representar 4 blocos barra 24. E olha, cuidado com a pegadinha, tá? Olha só. O primeiro bloco que você vai ter aqui é o 200, 0, 0, 0, barra 24. 201, 0, 0, 0, barra 24. 202, 0, 0, 0, barra 24. E o 203, 0, 0, 0, barra 24. Beleza? Como é que eu represento essas 4 redes aí com uma única máscara? Você tem condições de fazer isso com uma máscara padrão, SID padrão? Vou dizer para você que não tem, tá? Você pode ter pensado o seguinte, pô, Guilherme, isso aqui é um barra 22, né? Seria um 200, 0, 0, 0, barra 22. Mas não é, pessoal, tá? Por quê? Porque no barra 22, ó, eu tenho aqui, ó, 8 bits, né? Vamos colocar assim, ó. Aqui eu teria 8 bits
travado, né? Aqui eu teria 8 bits travado, ok? Aqui eu teria 6 bits travado e aqui eu teria 0, né? E é por isso que você dá a dizer ali, né, que é um barra 22, né? 8 por 8, 16, com 6, 22. Mas tá errado isso, pessoal. Porque olha só, no primeiro octeto aqui, ó. No primeiro octeto aqui eu variei, né? Tinha uma variação de 2 bits. Variei 2 bits, ok? Então, na verdade, isso aqui tá errado, né? Qual que seria a variação correta? Seria 6 bits aqui na primeira casa, né? 8 na segunda, 8 na terceira e 0 na quarta. É por isso que é como se fosse um barra 22, pessoal. Mas não é. Entendeu? Mas não é, ok? Então, olha só. No processo que a gente tem aqui, para se criar, né, uma wild card mask, tá? Para a gente criar uma wild card mask, a gente precisa saber dessas variações octeto por octeto, beleza? Então, olha só, no primeiro octeto aqui, eu vou ter 2 bits de variação, né? Então, os 2 bits de variação, se a gente for fazer a soma nos bits, agora já vou fazer a conta ao contrário, né? Porque eu já fiz aqui em cima, tá? Vamos fazer já ela direto aqui, somando os bits, porque dá a mesma coisa. Então, como eu só posso variar 2 bits ali, né? A gente sabe que os bits que a gente pode variar, o resto tá travado, são os 2 primeiros, né? É o bit que vale 1 ponto e o bit que vale 2 pontos, né? Então, na primeira casa aqui, pessoal, eu vou ter, ó, 3, ok? 3 de máscara onde? Nesse octeto, beleza? Segundo, eu posso variar alguma coisa? Nada. Se eu não posso variar nada, eu não somo absolutamente nada. 0. Na terceira casa, eu posso variar alguma coisa? Nada. Então, somo 0. No quarto octeto, eu posso variar alguma coisa? Posso. Posso variar tudo, né? Porque é um barra 24. Então, eu posso ir do 0 ao 255. Portanto, se eu somar todos os bits no último octeto, eu vou ter 255. Então, isso aqui é uma wild card mask para a rede 200, 0, 0, 0. Não tem barra nada. É essa rede, essa subnet aqui, com essa wild card mask, ok? Então, quando você passa isso aqui para o computador, ele sabe que agora eu estou me referindo, ó, a essas 4 redes. Beleza? Então, é para isso que serve uma máscara invertida, né? Ou uma wild card mask. Show? Bom, eu também não vou entrar muito em detalhes nisso daí, né, pessoal? Porque aí também já ia escovar muito bit, mas era interessante vocês entenderem que existe, né? E por que existe a máscara invertida. Beleza? Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação para falar aí do seu CGNAT, e aí você vai me dizer se o seu CGNAT é top ou é bomba, viu? Vamos lá. Show! Vamos nessa. CGNAT bomba. Por que eu coloco o CGNAT como bomba, pessoal? Pessoal, eu sou consultor, né? Eu tenho muito cliente, graças a Deus aí. E eu atendo demandas desse tipo periodicamente, infelizmente, tá? Então, é por isso que eu estou aqui passando para vocês essa informação gratuitamente, porque, de fato, isso daí é algo que não vai, enfim, né, me retirar nada de valor, né? É algo relativamente simples de ser resolvido, então, para mim é uma informação que é extremamente importante ser compartilhada com todos vocês, beleza? Então, olha só, qual que é a bronca? Você já passou seguramente por essa bomba, ou se não, você está aqui nesse vídeo exatamente em tempo para se livrar dessa bomba, tá? Então, o que acontece? Você tem lá os seus blocos de IP, pega um determinado barra 24, que é o que a maioria da galera faz, tá? E aí pensa, pô, um CGNAT bacana ali é um para 16, um para 32 ainda tá dentro ali do ok. E aí um barra 24 tem 256 IPs, para 32 eu estou multiplicando ali meu universo para atender 8.000 clientes. Top demais, né? Porra, separei um barra 24 ali, ó, desafoguei aqui, tenho IP para trabalhar em cliente dedicado, né, serviços próprios, enfim, né? Fazer ali a minha reserva técnica, enfim. Você ganha, né, um respiro ali até 8.000 clientes, ok? Só que você está cometendo um erro gravíssimo, tá? E qual que é o erro gravíssimo, pessoal? Que a gente trabalha com BGP sabe. Você tem um barra 24 só. E para onde é que você joga esse barra 24 ali? Pro CDN, pro PTP, PTT, pro link P1, pro link P2, você vai ficar com 8.000 clientes, pessoal, ali saturando um determinado link em algum momento. Ou seja, você vai ter os outros 3 blocos, né, barra 24 do seu barra 22, supondo, tá, que você tem um barra 22, beleza? Você vai ter ali 8.000 clientes em cima de um bloco e os seus outros 2 blocos, 3 blocos ali vão estar subutilizados, principalmente com relação à carga de throughput. Beleza? Então vamos lá. O que você tem que fazer? O óbvio, pessoal. Tá? Por incrível que pareça, é óbvio, tá muito claro isso, né? O que você tem que fazer?
você tem que pegar ali, supondo que você tem um /22, tá? 4 blocos /26, sendo um de cada /24. Deu nó aí na cabeça, né? Calma, calma, calabreso, que eu vou te explicar aqui no próximo slide, tá? Mas é fácil, pessoal. Olha só. Supondo que você tem esse 189, 10, 100, 0/22, tá? Você vai pegar ali, ó, o primeiro bloco é 189, 10, 100, 0/26. O segundo, 189, 10, 101, 0/26. O próximo, 102, 0/26. E o próximo, 103, 0/26. Beleza? Dessa forma aí, você tem ali 25% da carga dos seus clientes separados em cada um dos seus /24 do seu bloco /22. Beleza? Então, essa aí é a dica bônus, tá? Para você é a dica bônus número 1, né? Porque a dica bônus número 2 aí é você se inscrever aqui no canal, tá? Escanear o QR Code aqui, entrar no nosso grupo do WhatsApp, beleza? E aí, fazendo isso, você vai concorrer, ó, a um treinamento desse aqui grátis, Microtik, tá? Para você ou para quem você quiser dar de presente, beleza? Vão ser 20 vagas sorteadas, tá? No dia 25 de maio, mês que vem aí, eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo aqui, dia 25 de maio de 2026, tá? E será exclusivamente para os 200 primeiros inscritos, tá? Então, olha só, a sua chance ali, né, é boa, né? Você tem uma boa chance ali, 10% de chance de ser sorteado, beleza? Para fazer esse treinamento básico aí de Microtik ou para presentear alguém que você quer, beleza? Então, valeu, pessoal, e até a próxima. Fui!